Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos, vocês que estão nos acompanhando mais uma vez hoje na nossa célula online, você que foi convidado, você que é inscrito no canal, você que nos acompanha já há mais de um ano, que estamos aí trazendo a palavra do Senhor através desses meios de comunicação. E hoje nós estamos mais uma vez na nossa célula online. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a sua vida e tudo aquilo que você coloca as tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Hoje, então, nossa célula online, agradeço por você estar conosco, então peço desde já que você curta, não esqueça de curtir, dar o seu joinha ali, de você comentar e compartilhar para que outras pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de vida eterna, por esta série que nós estamos aqui desenvolvendo todas as quartas-feiras, que é uma célula online. Nessa série, o Evangelho puro e simples, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nesta noite, eu convido você agora a nós fazermos uma breve oração e depois vamos meditar na palavra do Senhor em nome de Jesus. Lembrando a todos que nós estamos orando por várias pessoas nos nossos grupos de orações, mas muito especial, eu tenho aqui marcado a nossa querida Doze Cláudia, que já está em casa, se recuperando, que em nome de Jesus seja plena a sua recuperação, a esposa do nosso querido Doze Paulo, o seu Fredolino lá em Medianeira, que graças a Deus teve alta hoje do hospital, está em casa, está se recuperando. As nossas orações é para plena recuperação, que Deus os abençoe em nome de Jesus. O David também já está em casa, se recuperando. O meu avô, José Barros, também oremos para que ele esteja cada vez mais e mais saudável na sua vida, em nome de Jesus. A minha mãe também, que está em casa de quarentena ali, vamos orar por ela. Tem o meu cunhado Neco também, que teve alta do hospital, fez a cirurgia, deu tudo certo, já está em casa, graças a Deus, que ele se recupere cada vez mais e mais. O meu amigo Sidney Garpim, que nós estamos orando por ele, que em nome de Jesus ele possa também, o mais breve possível, segundo a vontade do Senhor, estar em sua casa com a sua família, glorificando e exaltando ao Senhor por mais um livramento, por mais um milagre na sua vida. E todos aqueles que nos pedem oração, que colocam o nome ali, então nós apresentamos cada um de vocês que tem pedido. Temos ali os amigos da Leidiele, do Andrigo, várias pessoas que a gente vai lembrando, nós colocamos agora na presença do Senhor, para que sejam alcançados segundo a vontade e o poder do Senhor em suas vidas, amém? Então, apresente você aí na sua casa, apresente as pessoas que você está intercedendo e orando por elas, em nome de Jesus. Meu Pai, mais uma vez te damos graça por esta rica oportunidade que temos de podermos respirar, viver e falar, te agradecer e interceder por pessoas. Pedimos, Senhor, a Deus, a tua mão poderosa sobre todas essas, Senhor, que aqui lembramos, e aquelas que nós não conseguimos lembrar, mas aquelas que estão, Senhor, sendo lembradas agora, Senhor, a Deus, por cada discípulo, por cada amigo, por cada pessoa, por cada família, que neste momento, Senhor, está juntamente comigo, Senhor, neste momento orando e intercedendo, pedindo ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus maravilhoso, único e maravilhoso, a qual cremos e confiamos, que pode fazer todas as coisas, que abençoe, Senhor, a Deus, as famílias, que abençoe, Senhor, a Deus, aqueles que estão nos hospitais, que estão, Senhor, nas UTIs, que estão, Senhor, se recuperando em casa, a cada um deles, que o Senhor abençoe e guarde, Senhor, a todos que trabalham na área da saúde, Senhor, os médicos, Senhor, enfim, os enfermeiros, todos, Senhor, da importância que tem, que Tu os abençoe, cada um, em o nome de Jesus. Oramos, Senhor, a Deus, pelas nossas famílias, oramos pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, oramos, Senhor, pelos líderes de célula, pelos 12 da primeira e segunda geração, oramos por todos aqueles que têm pedido oração, apresentamos cada um deles diante de Ti, para que seja acrescentada a fé, e que Tu venha, Senhor, desfazer todas as obras de Satanás, que o espírito da morte não venha ter poder sobre nenhum daqueles, ó Deus, a qual estamos pedindo e orando e confiando, Senhor, que somente a Tua vontade há de prevalecer. Abençoamos o nosso estado, o nosso país, a nossa região, abençoamos os líderes que estão em eminência, Senhor, nas condições de autoridade sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade. Cada um deles nós abençoamos as famílias, abençoamos as autoridades constituídas, abençoamos as autoridades espirituais, os apóstolos, abençoamos, Senhor, os pastores, a todos os que estão trabalhando, Senhor, no Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. E todos que estão, Senhor, neste momento, nos acompanhando nesta célula, Senhor, que Tu entra em cada casa,
Que tu faça morada em cada coração, Senhor, e que manifeste o teu poder, Senhor, desfazendo todas as obras de Satanás em nome de Jesus. Amém e amém, em nome de Jesus. Então vamos lá, meus queridos. Hoje, então, nós temos aí a nossa célula online. Então, mais uma vez, reforçando, curta, compartilhe, comente, para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Isso é importante para o canal, isso é importante para o reino de Deus, amém? Hoje, com a nossa série O Evangelho Puro e Simples, conhecendo a verdade vos libertará, com o tema Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Ok? Então, você que está aí vendo esta imagem, acompanhe comigo. Aquele que há de vir. Olha que imagem bonita essa aí, ó. Então, nós vamos falar sobre isso nesta noite. Escrito está no livro de Isaías, capítulo 46, versículo 8 ao 10, diz assim: lembrem-se disto, gravem na mente, acolham no vosso íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro como eu. Desde o início eu faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Aqui está o profeta Isaías, liberando uma palavra profética do próprio Deus, dizendo a cada um de nós: ei, vocês acreditam em outros deuses, mas não existe outros deuses, só há um Deus, e eu me diferencio dos pseudos deuses, porque eles não sabem o que vai acontecer no futuro, porque eu sou o único Deus e eu já estabeleço o fim de todas as coisas. Eu sou o único Deus, não há outro Deus além de mim. E eu sou o único Deus e eu me diferencio dos pseudos deuses, porque eu já estabeleci o fim de todas as coisas. É o que ele está dizendo aqui, através da vida do profeta Isaías. Ok? Então não há nenhum outro Deus. Então é isso que nós precisamos estar sempre convictos na nossa mente, não deixarmos sermos abalados, que a nossa mente não fique em dois pensamentos, somente num pensamento, que só existe um Deus. E quem é esse Deus? É o nosso Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, ok? Escrito está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 ao 9, assim. Acompanhe comigo aí, ó. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento e no reino e na perseverança em Jesus. Olha que importante essa palavrinha aqui, né? Perseverança em quem? Em Jesus. Estava na ilha de Pátinos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então aqui está a primeira confirmação que nós precisamos estar consolidados nesse entendimento e refutar toda dúvida, refutar toda palavra contrária, que possa existir outros deuses, mesmo que exista outras culturas que falem de outros deuses. Só existe um Deus verdadeiro, e esse Deus verdadeiro é o nosso Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ok? Então vamos nos consolidando com a palavra de Deus, que nos traz esse firme fundamento. Amém? Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Porque ele estabeleceu o começo de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Nenhum outro Deus estabeleceu essas informações, somente ele. Amém? Olha o que nos diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 45, versículos 5 ao 12, diz assim, consolidando, confirmando o que nós acabamos de dizer. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum
outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem-na as nuvens. Abrace a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos do chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você fez pode dizer, ele não tem mãos? Ai daquele que diz ao seu pai, o que você gerou? Ou à sua mãe, o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. A respeito das coisas vindouras, você me pergunta sobre meus filhos ou me dá as ordens sobre o trabalho das minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Aqui está um conhecimento importante, o próprio Senhor Deus revelando. Nós temos lá no livro de Jó também, capítulo 38, onde o Senhor fala das suas maravilhas, das suas criações, dizendo, aonde estava tu, ó Jó, quando eu criava a terra? Então, existem muitas referências bíblicas desse Deus estabelecendo informação através dos seus profetas, informações importantes para que eu e você não tenhamos dúvida em quem temos crido e aonde temos depositado a nossa confiança. Amém? Esse é o Evangelho puro e simples. Não há outros deuses, só existe um Deus. E este Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, que é o nosso Deus. Escrito está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao 7, assim. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Lembram que nós lemos? Ele é o Deus diferenciado de todos os pseudos-deuses, porque ele já estabeleceu o fim de todas elas. Desde o livro de Gênesis, ele já estabeleceu o fim. Lá no livro de Revelações nós temos o fim de todas as coisas. Nós temos no livro de Daniel o Senhor novamente mostrando também parte do fim de todas as coisas, para o seu povo, a noiva, a igreja de Cristo Jesus, e para Israel, o Israel de Deus. Então, ele escreveu e deixou revelado através dos seus profetas, na palavra de Deus, para que eu e você pudéssemos ter consciência, conhecimento e consolidássemos esta importante informação no nosso coração e na nossa mente. Amém? Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então, meu querido, a palavra de Deus, ela por si só se explica. Nós lemos e temos a revelação daquilo que acontece e que há de acontecer. O nosso Deus está nos revelando aquilo que vai acontecer. Ele vai voltar, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, desde as coisas muito antigas. Lembrem-se, lá atrás, ele mesmo, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, Criador dos céus e da terra. Vamos lá, olha essa imagem aí, ó. O único Deus. Nós vamos falar hoje do único Deus.
O evangelho puro e simples é isso, para que eu e você tenhamos consciência em quem temos crido, que não estamos crendo em uma religião, não estamos crendo em pessoas, nós estamos crendo no Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o único Deus. Amém? Então, acompanhem comigo aí, ó. O único Deus, em o nome de Jesus. Escrito está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao 3, assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Quem que criou todas as coisas? Não é... A gente às vezes é colocado em dúvida, né, na teoria da evolução. Não. Há um Criador. Há um Deus Criador de todas as coisas. É complexo. Extremamente complexo. Olhamos para o nosso corpo humano, tudo funciona perfeitamente. Não viemos do acaso, não viemos de uma evolução, não. Nós viemos de um Deus que cuida muito bem de nós. E Ele preparou todas as coisas de forma perfeita para que nós pudéssemos reconhecer a sua glória, o seu poder e a sua generosidade. Amém? Então, Deus criou no princípio os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz, que dissipou todas as trevas e manifestou toda a obra do Senhor, a qual os nossos olhos podem ver e outras que os nossos olhos ainda não podem ver. Ok? Então, quem criou a terra? O nosso Deus. O Deus criou todas as coisas. Ok? Nós não somos evolução de outro animal, não. Nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e à sua semelhança. No Salmo 82, 12 ao 18, veja que o salmista traz ali uma importante informação, que as pessoas, os reis, as outras culturas, os pagãos, os ímpios, estavam querendo se fazer deuses e donos da criação. As outras culturas, os outros povos, e olha que o salmista diz no Salmo 83, diz assim: que disseram, vamos apossar-nos das pastagens de Deus. As outras culturas. Existem outras culturas que acreditam em outras formas, que existam outros deuses, que a criação de todas as coisas existem outras informações. Então ele está falando sobre isso, sobre outras culturas antigas que falam de outros pseudos deuses. Olha o que ele diz aqui, ó. Vamos e apossar-nos das pastagens de Deus. Faze-os como folhas secas levadas no redemoinho. Ó meu Deus, como palha ao vento, assim como o fogo consome a floresta e as chamas incendeiam os montes, persegue-os com o teu vendaval e aterroriza-os com as tuas tempestades. Cobre-lhes de vergonha o rosto, até que busquem o teu nome, Senhor. Sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre. Pereçam em completa desgraça. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Em outras palavras, não há outro Deus. Por mais que os outros povos queiram pregar outros deuses, por mais que os outros povos pagãos queiram se apossar, dizendo que os seus deuses são os deuses criadores de todas as coisas, não. Só há um Deus, e é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O meu Deus, o seu Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Veja nessa imagem, por isso que eu coloquei isso aqui, para que nós tenhamos convicção. Quem é o teu Deus? É o Deus da religião A, o Deus da religião B, o Deus da religião C? Não, ele é o Deus de quem? Aqui está, ó. O eu sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Em outro momento vou estar falando só sobre essas três diferenciações. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Que é linda a história, a referência que esses três patriarcas têm para todos nós, para toda a humanidade. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quem é ele? O eu
sou. Eu não tenho um nome específico, porque se eu disser para vocês, humanidade, qual é o meu nome vai virar um nome vão, porque vocês me compararão com os outros deuses. E não existem outros deuses, por isso eu não libero a vocês o meu nome, porque eu possuo um nome. Mas a partir do momento em que eu disser qual é o meu nome, vocês me compararão com os outros deuses. E não existem outros deuses. Não existem, então, o eu sou. O eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Olha o que escrito está em Êxodo, capítulo 3, versículo 13 ao 20, quando Moisés é levantado para libertar o povo de Israel da escravidão de mais de 400 anos no Egito. Após ali o grande governo de José do Egito, governador. Vamos lá. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que eu sou. É isto que você dirás aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, digas aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos aveus e dos jebuseus, terra onde emanam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, venham ao vosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser por uma poderosa mão forte. Por isso endurecerei a minha mão e o ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Amém? Aqui está, olha que lindo isso. Assim como no Egito, o faraó não permitiu que o povo saísse para adorar ao Senhor, nós estamos vivendo um tempo onde Satanás também não quer que um povo adore ao Senhor e seja arrebatado desta terra. Haverá uma grande batalha, uma grande luta, e sim, o Senhor por mão forte irá fazer o que fez lá no Egito, que fez nesse momento o grande eu sou, manifestando maravilhas e prodígios e grande poder. Assim acontecerá novamente agora, que será o momento do grande arrebatamento da igreja, da primícia do Senhor, aqueles que amadureceram primeiro em o nome de Jesus. Então, meus queridos, vejam aqui que o grande eu sou se manifestou, e ele tem uma referência. Qual é a sua referência? Que Deus ele é? De que nação ele é? Qual é a referência? É a nação de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E aí você compreende o porquê todas as nações do mundo, praticamente todas as nações do mundo, odeiam Israel, não gostam de Israel e querem destruir Israel, porque Deus escolheu esta nação, os seus patriarcas, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. Então nós precisamos entender e compreender que este é o único Deus e o verdadeiro Deus, que com grande poder, maravilhas aconteceu naquele tempo e tem acontecido até os nossos dias, assim continuará manifestando o seu poder àqueles que creem no seu ungido, no seu enviado, o Messias. Ok? Então eu e você estamos crendo no verdadeiro Deus. Não é num falso Deus, é no único Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o grande eu sou.
Veja ali a próxima. Amar o único Deus é o primeiro mandamento, ok? Amar o único Deus, primeiro mandamento. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus sobre isso. Marcos capítulo 12, versículo 28 ao 34, nos diz assim. Um dos mestres da lei aproximou-se e o ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, ele perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Aí respondeu Jesus, o mais importante é este. Olha, Jesus falando do Pai, Jesus falando do Deus Todo-Poderoso, do poderoso Deus, o Deus qual nós amamos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o grande, o Eu Sou. O mais importante é este, ouve, ó Israel, ouve, ó nações do mundo, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor, não existe outros deuses, não idolatrem outros deuses, não idolatrem religião, não idolatrem local, não idolatrem pessoas, só existe um Deus digno e merecedor de todo louvor e de toda adoração. E ele continua dizendo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, dizendo, ame o Senhor e o seu Deus de todo o teu coração. Amar o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Jesus falou essas palavras e aquele mestre da lei disse assim, muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e que todas as ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus disse, você não está longe do reino dos céus. Daí por diante, ninguém mais ousava perguntar nenhuma coisa a Jesus. Veja que importante informação Jesus nos traz no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 34, dizendo, amem o vosso Deus. Ele falou isso para os israelitas que tinham uma proximidade com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E hoje eu e você precisamos ter o conhecimento do grande Eu Sou, do Pai, o Deus Criador de todas as coisas, o único Deus, o Pai eterno e provedor. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por isso nós temos que orar por Israel. Clamar a Deus para que haja paz em Israel. Porque de lá procedem as promessas, de lá procede o nosso Cristo. Amém? Então, meu querido, esta passagem é muito linda, muito maravilhosa. Para que em nome de Jesus, amar a Deus de todo o nosso conhecimento, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Amar a Deus. Conhecer os seus desígnios, conhecer como Ele agiu em toda a história, porque Ele é Deus e não há outro Deus além dEle. Veja o próximo slide aí, ó. O propósito de Deus. Olha aí, ó, esse homem na frente de 3 opções. Qual é o propósito de Deus? Bem iluminado, bem, não é uma flecha ali apontando, né? O propósito de Deus. Vamos ver qual que é o propósito de Deus? Escrito está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1 ao 7, assim. Jesus, depois de dizer isso, olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Meu Deus do céu. Eu te glorificarei na terra, completando a obra que deste-me para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, como a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles
que do mundo tu me deste. Né? Qual que é o nome do Senhor Jesus? Né? O nome do Senhor Jesus. O nome de Deus. Porque o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Emanuel, o Deus conosco. Ele é o nosso socorro bem presente. Então aqui, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Olha que lindo isso. Então o propósito de Deus, o único Deus, o Pai eterno e provedor, Ele tem um propósito. Que propósito é esse? É que eu e você tenhamos a vida eterna, conhecendo quem Ele é, através do seu Filho Jesus. E esse Filho Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, Ele manifesta o próprio Deus. Ele é o Deus visível. Amém? Glória a Deus, receba entendimento, receba sabedoria e glorifique ao Senhor, porque você está conhecendo o próprio Deus através do seu Filho Jesus. Esse é o propósito do Senhor. Olha a próxima ali, Viver com esse Deus. Viver com esse Deus. Eis-me aqui. Reflita um pouco. Isso, viver com esse Deus. Vamos lá então? Eis-me aqui. Olha o que escrito está em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 6, diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, outros deuses, tá? Sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor, ele edifica. Olha que lindo isso. Não adianta apenas conhecer, mas o amor, ele edifica. Faz a diferença quando nós conhecemos o verdadeiro Deus. Isso traz um orgulho, mas junto com o conhecimento nós precisamos ter o amor que edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda que não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Porque eu e você agora, olha aqui, preste atenção no que eu vou dizer agora. Porque eu e você temos o conhecimento de Deus, nós não somos melhores daqueles que ainda não conhecem a Deus. Por isso nós temos que ter este conhecimento e temos que ter o amor através deste conhecimento para que os outros possam conhecer a Deus através da minha e da sua vida. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não adianta você ter conhecimento e você se achar melhor do que os outros, porque você conhece Deus, porque você conhece Jesus, porque você tem o Espírito Santo, porque você tem um conhecimento da palavra, porque você é abençoado por Deus, ou isso ou aquilo. Não, você não se torna uma pessoa melhor do que as outras pela graça manifestada na sua vida, pelo Cristo revelado na sua vida. Pelo contrário, você tem a responsabilidade por ter a graça revelada na sua vida, a graça dispensada em você, de que outros a conheçam através das suas atitudes, através das suas palavras, através das bênçãos que o Senhor tem concedido a você. Você possa abençoar outros e outros possam dizer graças a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não adianta ter o conhecimento, porque o conhecimento traz orgulho, mas o amor, ele edifica. Ele edifica. Ele faz com que as pessoas olhem para você e vejam o Deus que você crê. Como disse Tiago, me mostra as tuas obras que eu te direi se você tem fé. Para nós que conhecemos. Continuando a leitura. Portanto, em relação ao alimento sacrificado a ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Outras culturas, outros povos, gregos ali de Corinto, estavam sacrificando a outros deuses que eles entendiam que existiam outros deuses, os pseudos deuses, como eu falei desde o começo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, agora nós temos que andar no meio dessas pessoas e levar a elas o conhecimento do único Deus, do verdadeiro Deus e do Cristo Jesus, que é a manifestação do amor deste Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. Então ele está dizendo, vocês têm o conhecimento, vocês sabem que esses deuses não existem, porque só existe um único Deus. Mas ele continua, pois mesmo que haja os chamados deuses, porque eles existem até hoje ainda culturas que cultuam outros deuses, né? Quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há um único Deus. Nós temos que viver crendo somente em um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, para quem vivemos. Para quem vivemos? Vivemos com Deus, vivemos por Deus e vivemos para Deus. Então nós não vamos viver segundo a orientação dos outros deuses, dos outros ídolos, não, vamos viver segundo o nosso Deus, amém? O Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem nós vivemos. Glória a Deus. Então é por meio de Jesus e é para Deus que nós vivemos, é com Deus que nós vivemos. Por mais que nós precisamos sempre respeitar as outras crenças, mas nós temos que viver mostrando para as outras pessoas em quem de fato nós cremos. Não adianta nós entrarmos em discussões, nós temos é que viver, amém? Os princípios do nosso Deus. Amém? Você está entendendo em nome de Jesus? Então, qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus que você ama? Você está amando esse Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças? Então vamos lá, Jesus ele nos deu essa orientação. Então é importante que nós compreendamos quem é o nosso Deus. É aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Amém? Então toda a sua criação verá a manifestação do seu poder e da sua glória, manifestada através do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o Emanuel, o Messias esperado. Amém? Glória a Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o último slide, quero deixar para você que você medite. Nós vamos estar falando nas próximas células sobre mais duas partes, daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Mas medite nisso, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11, versículo 36. Amém? Então, convido você agora, numa breve oração, quero que essa palavra de vida, essa palavra de consolidação, o evangelho puro e simples. Em qual Deus nós cremos? Nós cremos o Deus da religião? Cremos o Deus das denominações? Não, nós cremos no Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é o nome dele? Quem ele é? Ele é o grande eu sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esse é o nosso Deus, e nós o amamos de todo o nosso coração, e nós o amamos de toda a nossa alma, e nós o amamos com todas as nossas forças, e reconhecemos o seu Filho Jesus como nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas e de nossas almas, porque Jesus Cristo é o próprio Deus invisível, visível. Amém? Glória a Deus. Que esse entendimento, esse conhecimento do evangelho puro e simples venha desfazer todo e qualquer pensamento na sua mente, todo e qualquer engano, toda e qualquer mentira, toda e qualquer falsidade caia por terra em um nome de Jesus. Amém? Esse é o Deus a qual nós cremos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o grande eu sou, o Deus único, o Pai eterno, o Deus provedor. Amém? Então antes de fazer a oração, quero lembrar você que semana que vem, na sexta-feira, dia 28, nós teremos o nosso seminário de libertação. Então quero que você esteja aqui nos acompanhando, já se programa, se organize,
próximo final de semana, dia 28, teremos o Seminário de Libertação. Faremos de forma online na sexta-feira e no sábado nós faremos de forma presencial aqui na igreja. Então já vá se organizando, se programando para participar desse seminário tão importante, Seminário de Libertação. E no domingo pela manhã nós não faremos culto no final de semana, dia 30, porque teremos o culto no sábado à noite desse seminário. Então no domingo pela manhã não teremos o culto presencial, mas teremos o culto das 18 horas, onde eu conto com a sua presença desde já. Mas até lá, teremos ainda este final de semana cultos, então esteja presente, convido você a estar aqui presente, nos acompanhando, e que, se você gostou dessa célula, por favor, curta, comente e compartilhe, para que na próxima quarta-feira nós vamos estar falando de Jesus, e na outra quarta-feira nós vamos estar falando do Espírito Santo, dentro deste aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Nós vamos fechar o entendimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, naquela primeira cena que você assistiu aqui no início desse estudo. Amém? Então feche os teus olhos, agradeça ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida e conto com você, as suas orações, para que possamos estar aqui enquanto o Senhor permitir, pregando a santa, bendita e perfeita e poderosa palavra, o Evangelho puro e simples, em o nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado pelas vidas, pela vida dos nossos pastores, pela vida dos 12, da primeira e da segunda geração, pela vida dos nossos discípulos, pela vida de cada pessoa, cada amigo, cada familiar, cada pessoa que entrou, Senhor, hoje e foi convidada, foi marcada para estar conosco nessa célula. Que em o nome de Jesus, Senhor, aqueles que vão passar pelo encontro com Deus, que nós já estamos orando, estamos convidando e clamando para que possam, Senhor, ter a oportunidade que nós tivemos de ter um encontro com Deus. Assim sejam abençoadas e atraídas e chamadas pelo Teu Espírito Santo. Desde já eu lhe agradeço, ó Pai, e lhe peço, Senhor, nos dá uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso. Se revela a nós enquanto dormimos, ó Pai. E aqueles, Senhor, ó Deus, que estão trabalhando, Senhor, os guarda, os proteja, os livre de todo o mal, em o nome do Senhor Jesus. E que essa semana, restante de semana, seja uma semana abençoada, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus vos abençoe a todos e até domingo, próxima quarta, na nossa célula online.